às vezes, relembrar, né, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei pela mão do Oswaldo, a época dele e da sua companheira, a Camila Fernanda, que é a dona da página Tá na Boca do Povo, é muito ruim. Em 2024, a Camila, o Oswaldo me perseguiu bastante. Ele foi um cara que me perseguiu, me fez várias ameaças. À época me humilhou, denegriu minha imagem, me ameaçou. Inclusive, ele jogou uma bomba, aquelas bombas clandestinas, caseiras, na minha casa. Isso às 6 da manhã. Só que na época nós não tinha câmera, porque eu morava na comunidade, hoje eu moro na cidade. E aí, mas eu sabia que era ele, porque a gente pegou o carro dele, a gente foi atrás dele, a gente não conseguiu encontrá-lo. E desde então eu fiz o boletim na delegacia do município de Presidente Figueiredo, vim a Manaus, fiz a denúncia na delegacia geral e também fui na corregedoria. Mas ficou por ficar, né? Não chamaram ele, não me chamaram, e assim foi. Isso em 2024. E eu, estando em contato depois com algumas vítimas que tinham passado pela mesma situação, quando ele fazia blitz, a questão dele humilhar, dele usar do abuso de autoridade, que ele era uma pessoa assim, totalmente cruel nesse sentido. Mas, né, a gente quando vê que ninguém chama, vê que a justiça parece que ali fica em silêncio, às vezes você fica até pensando mesmo em não denunciar, como hoje eu conheço várias vítimas que não querem denunciar ele por medo mesmo, sabe? De ele voltar, de ele sair da cadeia e procurar as vítimas. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim. Graças a Deus, não cheguei a passar por nenhum abuso como as vítimas que eu conversei, com a vítima de menor hoje, que tem 17 anos, que foi abusada à época com 8 anos de idade, com uma moça que foi estuprada lá no posto, né, a moça de 25 anos agora. Então, assim, eu me exponho porque eu gostaria de que mais vítimas também fizesse isso, né? Viesse falar publicamente, porque assim, por mais difícil que seja pra gente se expor por uma coisa assim que a gente não gostaria, é necessário. Se faz muito necessário porque assim a gente vai conseguir incentivar outras vítimas que também passaram por esses casos, né, por esses crimes que ele cometeu, e a gente vai conseguir chegar ao nosso propósito. O propósito de todas essas vítimas é que ele pague pelos crimes. Somente isso. E que ele não saia impune. Que esse crime dele não seja jogado para debaixo do tapete, entendeu? Porque a gente sabe que eles têm conhecimento políticos e às vezes pode até usar do conhecimento político para poder influenciar, né, no crime dele e passar despercebido. E a gente não quer que esse crime passe despercebido como outros já passaram. Então, o meu intuito de se expor é por isso, é por pedir justiça, por mim, por tudo que eu passei e por essas vítimas que passaram por situações muito, muito, muito mais cruéis do que eu. E aí eu me solidarizo por essas mulheres e me exponho para que a gente tenha uma resposta da justiça e que ele pague pelos crimes dele e que ele permaneça preso e que ele não saia para voltar, para coagir e para vir atrás dessas vítimas, porque muitas das vítimas, falo aqui para vocês com toda certeza, elas não denunciam por medo. E eu estou me expondo porque eu não tenho medo e eu quero dar força a essas mulheres. E o que precisar, eu estou aqui para poder dar meu apoio, para poder contribuir, seja como mulher, como vereadora, como representante da Comissão das Mulheres na Câmara de Vereadores em Presidente Figueiredo. Ju, você tem acompanhado algumas vítimas do Oswaldo e você também tem sido atacada por estar expondo isso nas redes sociais. O que você acha de tudo isso? Bom, é o que eu falei, né? Eles querem, eu falo assim, dos dois, porque ele tem uma pessoa aqui fora, ele está preso, mas ele tem a Camila, que é dona de um portal, que conhece outros portais, que está usando isso, está usando fake news, está usando situações para poder calar as vítimas. Né? Ela soltou agora um vídeo falando que ele vai sair e que ele vai atrás dessas vítimas. E aí, as mulheres são mulheres vulneráveis, amiga. Mulheres que não têm acesso. Eu falo por mim que hoje como vereadora, hoje como uma voz dessas mulheres, eu tenho que me expor para que elas sejam ouvidas e não silenciadas. Então, quando a Camila Fernanda ela age dessa forma, ela tenta silenciar outras mulheres e dá voz ao agressor. E aí, em relação aos ataques, aos haters, é o seguinte, eu tenho uma rede social que eu tenho 500 mil seguidores. Eu já fui cancelada por situações, né, que temos os jogadores da internet, como eu já fui ovacionada, aplaudida. Então, isso não vai interferir em nada na minha vida. O que interfere
saber que esse criminoso vai pagar pelos crimes e que essas mulheres vão ter a resposta que muitas delas há anos esperaram, né? E isso para elas vai ser uma liberdade, entendeu? De poder saber que aquilo que elas passaram não vai ser impune, ele não vai ser impune do crime que ele cometeu com essas mulheres. Então, em relação a esses ataques, nada disso interfere. Nada disso. E muito pelo contrário, me dá mais coragem de vir falar mesmo, entendeu? Expor mesmo. E eu procuro outras mulheres que queiram também fazer parte dessas mulheres para poder chegar ao nosso propósito de deixar esse criminoso preso. Eu tenho amigas pessoais que eu nem sabia que ele já cometeu crime com essas mulheres. E tem medo, amiga. E eu já tentei convencê-las de que a melhor solução hoje é denunciar. E a justiça faz o papel dela, mas a gente tem que denunciar. E aí essas mulheres têm medo por causa disso, porque são atingidas na internet, são atacadas, entendeu? E fora, só de imaginar que esse criminoso pode sair da cadeia e vir atrás dessas mulheres. Então, muitas delas não têm quem defenda elas. Entendeu? Então, por essa questão, por serem mulheres vulneráveis, fica muito complicado delas virem meter a cara e falarem tudo que elas passaram. Mas eu não, estou aqui, meto a cara mesmo, eu quero usar a minha imagem para que outras mulheres venham e tenham essa coragem. E quanto mais mulheres eu trouxer para esse processo, melhor vai ser. Porque a justiça de Deus, ela não falha. E ele vai pagar por todos os crimes. Eu tenho fé em Deus.